E hoje é dia de falar de novo ensino médio, de novo. Vamos falar da reforma que o MEC está preparando. Saiu um relatório com 12 tópicos que o MEC levantou dentro das consultas públicas que foram feitas aí nesses últimos 6 meses. Então vamos para a tela do computador e analisar cada um deles. Vem comigo! Fala pessoal, professor Eldo com vocês. Bom, estamos aqui no site do MEC com o sumário dos resultados da consulta pública sobre o novo ensino médio. E hoje a gente vai olhar os 12 pontos apontados pelo MEC para mudanças que eles querem que aconteça. Vamos ver se elas estão alinhadas às necessidades que a gente enxerga nas salas de aula, nas escolas aí, e o pessoal que comenta bastante aqui no canal. Então, falando em comentar, já comenta aqui embaixo para mim o que você espera do novo ensino médio para 2024. Será que essas mudanças que estão sendo preparadas vão acontecer em 2024 ou será que a gente só vai ver elas mais lá para frente? Lembrando que tudo isso aqui depende ainda da proposta que vai ser encaminhada agora em setembro para o Congresso e se eles vão votar, se isso vai passar. Eu sinceramente espero que aconteça logo e que o currículo já mude totalmente e comece em 2024 com o primeiro, segundo e terceiro ano num currículo já melhor, já mais estruturado, com algumas mudanças necessárias. Eu já falei aqui no canal para vocês sobre essa proposta, vai ficar no card aqui, na descrição também esse vídeo, mas aqui hoje eu quero mostrar esse documento, que é bem interessante e eu vou deixar na descrição também para download para vocês. Então já se inscreve no canal e clica no gostei para me ajudar a levar esse canal para mais e mais professores. Olha só, estamos chegando nos 50 mil, falta pouco, conto com a sua ajuda. Compartilhe o vídeo, leva isso aqui lá para o grupo da sua escola, lá no Face, me ajuda a compartilhar isso aqui e levar para mais professores, beleza? Vamos dar uma olhada então aqui no documento. No site aqui, MEC apresenta o sumário dos resultados da consulta pública. Para ter acesso ao resultado, é só a gente clicar aqui ó, nesse link, tá vendo? Ó, o sumário com os principais resultados. A reportagem está aqui, ela foi no dia 9 ainda, então se vocês quiserem dar uma olhada, tá aberto para vocês. Eu vou direto lá para o sumário, que é o que importa para mim nesse momento. Eu já li ali, né? Então vamos lá, vamos olhar. São 26 páginas, vou dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor, né? Sumário Executivo, portaria número 399, de 8 de março de 2023, que institui a consulta pública para avaliação e reestruturação da Política Nacional de Ensino Médio. Não é só nome agora novo ensino médio, é uma política nacional de ensino médio. Começa por aí e eu acho que começou bem, tá? Só trazendo essa mudança de terminologia, porque realmente tem que ser uma política de ensino médio, não é só uma mudança. Então vamos lá. Objetivo que eles estipularam: diálogo com os gestores do sistema de ensino, a comunidade escolar, os profissionais do magistério, os estudantes, os pesquisadores e os especialistas do campo da educação, bem como a sociedade civil. Coleta de subsídios para orientar as decisões acerca da Política Nacional de Ensino Médio. Então, esses são os objetivos desse início, desse processo que está sendo estruturado. Quais foram os instrumentos utilizados? Audiências públicas, oficinas de trabalho, reuniões com entidades, seminários, webinários, consultas online com estudantes, professores e gestores escolares sobre a experiência e implementação do ensino médio no país. Bom, eu sei que aconteceram algumas audiências públicas, teve seminários, inclusive eu participei de seminários e de webinários, mas foi uma coisa mais alguns estudiosos falando e a gente ouvindo. Então isso aqui realmente não trouxe nada demais. As audiências públicas não pareceu aqui para nós no Sul, pelo menos na minha cidade não chegou nada, não ficamos sabendo de nada. Deve ter acontecido nas capitais, em alguns centros maiores, eu sei que aconteceram, mas representatividade mesmo, eu acho que não teve nesses sentidos. A consulta online, sim, ela foi disponibilizada para todo mundo, só que teve uma adesão micro, mas micro, tá? E a gente vai ver esses números aqui. Olha lá, a consulta em número. Então foram 12 webinars com a participação de 42 especialistas e acesso do conteúdo por 4.920 pessoas no portal do MEC. Ou seja, basicamente nulo. Então, nada, tá? Esses webinários não serviram para nada. 42 especialistas, gente que de repente nunca entrou em sala de aula. Eu assisti alguns e a maioria deles até tem ideias boas, mas falta experiência de sala de aula de ensino médio de escola pública. E é isso que eu esperava ver, né? Nós estamos vendo um governo que tem essa tendência de ser mais inclusivo e tal. E aí, professores, você que está me assistindo aqui,
qual é a sua, né, a posição? Chamaram a gente? Não vi isso acontecer, não nos webinários. 4.900 acessos é nada. Num Brasil que tem 200 milhões de pessoas, quantos milhões de estudantes tem, quantos milhões de professores tem, é nada, tá? Somente 4 audiências públicas com entidades que compõem a coordenação da consulta pública. CNE, FNE, FONSED e o CONSED. Só 4, só 4. Pouco tempo? Não sei, cara. Pouco tempo não foi pouco tempo. Foi muito menos tempo do que se teve para fazer o novo ensino médio, tá? Enquanto o ensino médio foram anos para serem elaborados e saiu essa bosta que saiu. Então aqui teve muito menos tempo, mas foram só 4. A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPED, realizou 5 seminários com a participação de 16 pesquisadores, 5.870 acessos no canal do MEC. Ou seja, quase nulo também. 5.870 acessos é nada. Então a divulgação disso aqui foi muito rasa, muito ruim. Não estou dizendo que a culpa é do MEC. O MEC tentou fazer. Estou dizendo que nós, professores, não participamos. Ali dos 4.920, um é meu. Dos 5.870, um é meu. Agora, e o resto? Cadê o pessoal? Faltou alguma coisa, eu acho. Encontro Nacional de Estudantes em Brasília reunindo míseros 180 estudantes do ensino médio de todos os estados do país. Gente, só na minha escola tem 5 vezes esse número de estudantes. Só na minha escola, a escola onde é que eu dou aula, tá? Eu dou aula para esse número de estudantes brincando. Então, esses 180 estudantes é nada. Quem são esses 180 estudantes? Da onde que eles saíram? Qual que é o viés político envolvido nisso? Eu acho que isso tem alguma coisa também. Não gostei disso, tinha que ser muito mais, tinha que ser seminários em cada escola. Claro que isso demandaria muito mais tempo e a gente não tem tempo para isso. Então eu até entendo esse lado, tá? Foram poucos estudantes, mas quem escolheu eles? De onde é que eles saíram? Qual é o estado que eles saíram, tá? Eu não vi nenhum conhecido meu, não ouvi falar de nenhum que foi nisso aí. O MEC recebeu 21 entidades que entregaram documentos com análises e proposições. Beleza, deixaram em aberto, foram 21 que foram lá, né? Fazer o quê? Consulta online pela plataforma Participa Mais Brasil com 11.024 respondentes. De novo, tá? 11.024 é nada, tá? A gente não participou, pessoal. Cara, quando eu fiz o vídeo aqui mostrando como acessar a consulta pública, tava em menos de 2.000. Menos de 2.000. Foi, nada. Aí o que vai acontecer? Vão fazer mudanças, o ano que vem o pessoal vai reclamar, mas vai reclamar e não fez nada. Você que está me olhando, a culpa é sua. Você foi lá, você fez, respondeu a consulta pública, duvido. A maioria não fez, a grande maioria. Isso aqui 11.000 não é 1% das pessoas que estão envolvidas com a educação no Brasil. Eu fiquei chateado com isso. Agora aqui, ó, consulta online via WhatsApp com 139.159 participantes, 102.338 estudantes, 1.075 jovens que não se identificaram como estudantes e 30.274 professores e 5.480 gestores. Esses números são mais expressivos. Porém, eu não conheço ninguém que recebeu essa consulta. Ninguém. Nenhum gestor, eu conheço centenas de gestores, não conheço nenhum professor e nenhum estudante que recebeu e que respondeu essa consulta. Se você aí respondeu a consulta, comenta aqui embaixo para mim. Eu respondi a consulta, ela veio para mim no dia tal. Comenta aqui embaixo, me conta se você participou disso. Eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém que participou dessa consulta via WhatsApp. Tá? E ó, tem vivência aqui no canal, conheço um montão de gente, pessoal do clube de membros. Você não é membro ainda, quem sabe você não queira ser, né? Vai ali, clique, seja membro e vem conhecer, tá? E tem mais gente do Facebook, Instagram, todo mundo que eu conheço, ninguém participou disso. Então, da onde que saem esses dados? Lá no site do MEC deve estar lá bonitinho. Vou confessar que eu não fui olhar, então eu não vi essa pesquisa, não sei qual a empresa que fez essa pesquisa, não participei disso, tá? Só estou dizendo que eu não conheço ninguém que participou. Se você participou, comenta aqui pra mim. Mas os aspectos, os 12 núcleos dos resultados, esses eu gostei, tá? Eu já vi aqui, já apresentei para vocês, por sinal, no outro vídeo, mas vamos ali para os 12 núcleos dos resultados. O primeiro, carga horária. A carga horária foi uma das coisas que mais foi falada e a gente sabe que isso aqui é verdade, tá? Sabemos que é verdade, é o que mais está sendo falado, o pessoal realmente questiona muito essa questão da carga horária. Por quê? Primeiro, posição majoritária de críticas à redução da carga da formação geral básica para até 1.800 horas, que nós tínhamos antes. A obrigatoriedade, temos 2.400 horas, dividida nos 3 anos. Alguns estados já estavam trabalhando com as 3.000 horas, como São Paulo e Rio Grande do Sul, antes do novo ensino médio. Mas a obrigatoriedade era 2.400 pela lei anterior. Com o novo ensino médio, a gente subiu para 3.000 horas. Só que se reduziu para 1.800 horas da formação geral básica. Matemática, português, literatura, né? Essa básica ali. Reduziu para 1.800. Então, aumentou a carga horária, só que diminuiu a carga horária
da formação geral. E aí então se criou os itinerários formativos, tá? Então a principal queixa era essa. Então a FGB sólida, indicando a necessidade de uma carga horária mínima entre 2.100 e 2.400 horas. Na consulta pública, lá falava em 2.100 horas. E eu falei no vídeo que eu fiz aqui no canal que eu achava pouco, tá? E que eu acho que 2.400 horas é o mínimo para a FGB. Se a gente tem 3.000 horas, 2.400 FGB, pega 600 horas, 200 em cada ano para itinerário. Neste momento histórico do Brasil, a gente precisa disso. Mais para frente, a gente pode começar a pensar, então, a diversificar mais. A maioria dos países trabalha com diversificadas, tá? Com eletivas, com conteúdo extra. Os estudantes escolhem várias cadeiras, eles têm pouquíssimas cargas que são obrigatórias. Nos Estados Unidos são 4 matérias só obrigatórias, 5 em algumas regiões, mas o resto é tudo eletivo para eles escolherem. Só que as eletivas realmente fazem sentido, estão estruturadas, tem lá ginásio, tem laboratório, e aqui no Brasil a gente não tem isso. Não tem, literalmente não tem. Então eu acho que a gente tem que começar com menos. Nesse caso, menos é mais. Vamos pegar 2.400 horas de FGB, vamos dar 600 horas ali de eletivas, de diversificadas, e aos poucos, com os anos, conforme isso for se estruturando, conforme a gente conseguir melhorar a infraestrutura das escolas, mudar a mentalidade, tanto nossa, professor, quanto da comunidade, e aí sim começar então a aumentar esse leque, devagar. E eles botaram aqui, ó, progressiva expansão do ensino em tempo integral e da oferta da educação profissional. Pessoal, isso aqui é assim, ó, complicado, tá? E aqui no canal, pelo que eu vejo de estudantes falando sobre o tempo integral, a maioria detesta o tempo integral. Detesta totalmente. Nós temos no Brasil uma cultura de termos aquela questão de ter aula de manhã ou aula de tarde e trabalhar de manhã ou trabalhar de tarde, tá? Isso é cultural do brasileiro e é uma coisa que vem, ó, de muito tempo atrás. Mudar isso da noite para o dia tá dando problema. Por quê? Principalmente porque as escolas não estão preparadas para trabalhar com turno de tempo integral. Não estão preparadas. Nós temos os IFES, né, os institutos federais, que trabalham com turno integral desde sempre. Desde sempre. Então eles têm a estrutura para isso. Meu filho, por exemplo, ele estudou num IFE de turno de tempo integral. Se é de manhã, 7h30, voltava para casa, 6 horas. Tem almoço, né? E aí tinha atividades práticas, tinha atividades lúdicas, tinha um monte de coisa, sabe? E ele ficava mais de 8 horas na escola, só que ele não ficava lá dentro de sala de aula. E aí o que está acontecendo com as tempo integral que estão surgindo aqui? A maioria é 7 horas de sala de aula. Às vezes não tem nem almoço, tem que levar almoço. Cara, é absurdo. Simplesmente no formato que está sendo preparado não dá. 7 horas dentro de sala de aula, adolescentes, gente, não vai dar certo. Nós vamos ter uma galera desistindo a rodo para ir trabalhar e aí depois fazer o noturno. E aí eles vão fazer o noturno. E o noturno a gente sabe que o noturno não funciona. O noturno não funciona. Eu, por exemplo, desisti de dar aula de noite, porque eu não aguentava mais. A minha cabeça tinha batido no limite de dar aula de noite. A falta de interesse, a falta de participação do noturno é muito grande. Eles não têm a mesma pegada. A maioria que está lá no noturno está lá até completar 18. Sai de lá, vai fazer as provas do NEJA, provas de qualificação e deu, pronto. Então a gente sabe que o noturno não está funcionando e que a carga horária de tempo integral precisa ser colocada. Eu sou a favor dela, mas tem que ter uma estruturação diferente. Então nós temos que pensar em coisas práticas. Os gurizada tem que fazer coisa prática, fazer curso técnico, profissionalizante, sei lá, gente, né? Alguma coisa tem que fazer. 7 horas de sala de aula, ridículo, não vai funcionar. E a gente vai perder mais e mais estudantes, tá? Apesar de que o tempo integral é o futuro sim, eu acho que tem que vir, mas não do jeito que está sendo estruturado. Vamos para a segunda aqui, ó. A organização curricular. Então, aqui basicamente a fala é com relação aos itinerários formativos, tá? Necessidade de maior clareza e orientação acerca dos itinerários formativos, atenção aos diferentes contextos e preocupação com o aumento da desigualdade, alternativas para a recomposição dos componentes curriculares no ensino médio, né? No ensino médio. Então, olha só. Itinerários formativos é a primeira coisa, eles estão falando que há uma necessidade da gente estruturar esses itinerários, porque do jeito que está não funciona. Aqui no Rio Grande do Sul tem 8.432 itinerários formativos e um mais estapafúrdio que o outro, com conteúdos exagerados, coisas que não se conectam e os professores não conversam, não fazem uma estrutura em si, não tem tempo, porque tem gente tentando trabalhar 60 horas, né? Então, não, simplesmente não funciona. Então eles têm uma nova estruturação. Essa organização curricular precisa ser corrigida. Atenção aos diferentes contextos e preocupação com o aumento da desigualdade, tá? Que aqui não é uma questão curricular, é mais uma questão, né, de políticas. E recomposição dos componentes curriculares no ensino médio. Aqui que está o pulo do gato, tá?
Para mim, isso aqui está querendo dizer o seguinte, que o primeiro e o segundo ano, que já estão esse ano no novo ensino médio, vão poder ter uma recomposição lá no terceiro ano. Porque mais pra frente a gente vai ver ali que o Enem também vai entrar nessa parada em 2024, tá? Então olha só, eu acho, por isso aqui, que pro ano que vem nós não vamos ter a tal da terminalidade. Ou seja, o terceiro ano do ano que vem seguir o currículo que tá esse ano, porque o segundo ano desse ano tá nesse currículo, né, atual. E aí o primeiro ano vai pro segundo ano no currículo atual e vai ter a terminalidade no terceiro. Eu acho que isso não vai acontecer. Vai acabar com tudo, entendeu? A partir do ano que vem, totalmente currículo novo. Isso seria o ideal, né? Que faça isso. Mas bata o martelo, porque se deixar na mão das redes, eles vão fazer do jeito mais simplista e burro possível, tá? Para não se incomodar, para não ter muito tumulto, para não, né, se estressar. Bata o martelo, vai acabar o novo ensino médio, começa 100% todo mundo no ano que vem no currículo novo. Aí eu acho que vai melhorar. Principalmente para esses estudantes que estão no segundo ano, porque eles tiveram o primeiro ano do novo ensino médio, que foi horrível, o segundo ano, isso que está pior ainda, né, porque tem mais itinerário, e aí o ano que vem os caras nem vão ter FGB. Né? A maioria das redes pegou aquele progressivo, começou com 200, foi para 400, e o ano que vem tem 600 horas de FGB. Então é 600 horas de perda de tempo, encheção de linguiça, e 400 horas só de português e matemática, que é só o que vai ter, né? Não dá tempo de ter mais nada. Então, por favor, acabem com isso e sigam o caminho. Se você concorda comigo, escreve aqui embaixo, eu concordo contigo, Eldo. Se você não concorda comigo, escreve aqui embaixo também. Vamos lá, terceiro. Falando no Enem, aqui ó. Exame Nacional do Ensino Médio. Diversidade de alternativas e propostas. Então, a ideia é ainda pensar como vai ser esse Enem, tá? Então não está pensado. E a maioria aponta para a necessidade de priorizar a FGB no exame, tá? Então eu também concordo, porque a gente, nesse momento, o Brasil, ele tá focado nessa história da FGB, então tem que priorizar isso aqui. Beleza, tá aí tudo bem. Equidade educacional, direitos humanos e participação democrática dos estudantes, tá? Preocupação com o impacto das mudanças e a necessidade de orientações específicas para as juventudes do campo, quilombolas, indígenas, ribeirinhas com deficiência e de baixa renda, de forma a assegurar a equidade educacional e inclusão de saberes e práticas ligados a esses públicos. Tá. Aqui, pessoal, a gente vê uma tendência que ela não está muito focada na mudança do ensino médio, tá? Então, isso aqui é uma questão de educação básica, tá? Então, desde o fundamental até o médio. Essa questão da equidade educacional, né, dos direitos humanos, participação democrática, beleza, tem que existir, a gente não tem nem que questionar. Ela já é abordada no novo ensino médio, na educação básica, na LDB, tá tudo ali, tá? E só tá falando que, de repente, não houve essa preocupação. Então eu vi em alguns casos, eu vejo principalmente o pessoal que gostaria de estar seguindo uma determinada linha, um determinado itinerário, não está. Por quê? Porque não tem aquele itinerário na sua escola, então ele está em outro itinerário. E aí ele é de baixa renda, ele não consegue pagar o ônibus para ir na outra escola. E então ali a coisa desanda, tá? Então tá nesse sentido. Sobre o EAD, tá? Resistência da maioria pela oferta da modalidade à distância e apontamentos sobre possíveis exceções em face de necessidades específicas. O problema do EAD, pessoal, é que nós temos dificuldade de atingir determinados locais. Tem professores que não conseguem trabalhar com plataformas, com digital, e tem os estudantes que não têm acesso à internet, ao digital na sua casa, né? E nem na sua escola, então aí fica complicado, tá? Mas o EAD é a educação à distância, não é a mesma coisa que o remoto, tá, pessoal? Coisa totalmente diferente. Sobre a infraestrutura. Importância de corrigir desigualdades e de investimento para garantir uma infraestrutura mínima para cada escola. Né? Tipo, isso ainda não tem muito a ver com o novo ensino médio, isso é uma realidade das escolas. Antes de mudar o novo ensino médio, isso aqui já era um problema. Isso aqui já é um problema de base da nossa educação. Isso todo lugar tem. Tá? Daí, claro, lugares com mais necessidades têm escolas mais deficientes. Então, é uma questão que sim, tá? Com o novo ensino médio, sem novo ensino médio, o problema da infraestrutura existe. Destaque-se a demanda é burocrático. A burocracia para construir coisas como um ginásio é tão grande que não se consegue fazer. Agora é um problema estrutural do Brasil. Obras pequenas
que não tragam muito benefício político para os políticos, elas têm dificuldade de sair do papel. Então você pega lá obras em escolas, uma obra em escola ela vai beneficiar quem? O prefeito e o governador, certo? Porque são eles que estão colocando. O deputado, aquele e tal, ele não politiza com isso. Então as coisas barram nessa parte, nessa burocracia. Então aí vai para a Secretaria de Obras enrola, porque, né, às vezes tem o pessoal lá que é CC de um cara, que quer alguma coisa, e aí entra a política, tá? Eu vou dizer para vocês que a maior parte das obras, das escolas, não é problema de dinheiro, é problema de burocracia. Se a burocracia andasse, se todo mundo que estivesse lá dentro estivesse pensando em melhorar a educação, aí sim a coisa funcionava. Uma forma de resolver isso é simples, pegar o dinheiro e destinar diretamente na mão da escola e ter um grupo da CRE que coordene e que controle como isso vai acontecer, né, das secretarias, das SEDUCs, que eles coordenem e controlem, mas que eles não tenham o dinheiro na mão. Joga o dinheiro na mão da escola, lá pro diretor, pro conselho de educação da escola, pro CPM, ali tu vai ver que daí vão saber o que fazer. Se chega o dinheiro na mão da escola e a escola pode construir, ela vai ver o que eu preciso. O que eu preciso? Ah, eu preciso de um ginásio, então vou atrás de construir um ginásio. Tem aqui essa verba, vamos construir um ginásio. Agora, a verba vai na mão do deputado, ou na mão do secretário e tal, aí a coisa atravessa. A gente vê escolas que estão super top e escolas que estão lá embaixo. Por quê? Lobby político. Não adianta, o lobby político influencia muito nessa parte da infraestrutura. Formação técnica e profissional. Destacam-se o relevante apelo da modalidade entre os estudantes, a demanda por mais investimentos na articulação da formação técnica e profissional com o ensino médio e a necessidade de melhor definição da utilização do reconhecimento de notório saber como critério de alocação para a docência. Misturaram duas coisas aqui, tá? Duas coisas que são bem polêmicas. Ensino técnico, profissional e notório saber. O ensino técnico profissional seriam os cursos técnicos mesmo, para que o cara saia do ensino médio tecnólogo, né, com um curso técnico para o mercado de trabalho. Por que isso aqui é considerado polêmico? Porque gera toda essa visão de que o ensino médio da escola pública é para o trabalho, enquanto que da escola particular é para a universidade. Tá? Então gera essa polêmica. Os meus estudantes, que são de baixa renda, o pessoal é de classe média, classe baixa, então a gente, né, tem essa necessidade. Na minha escola, estou numa escola com esse viés. O que acontece? Eles realmente procuram o Senai, o SESI, para procurar cursos profissionalizantes. Essa é a realidade. Infelizmente, como o Senai e o SESI estão pagando, né, para que eles vão no curso, muitos acabam indo só pelo dinheiro e não pelo técnico. E aí que a coisa começa a complicar. Temos problemas com relação a isso, tá? Então eu acho que o técnico profissional é uma coisa que tem que ser pensada culturalmente, não só, vamos botar um técnico lá em alguma coisa. Não, tem que ser pensado culturalmente. E também ele tem que ser pensado na necessidade do local onde ele está sendo colocado, se aquela escola vai ter aquilo, se há demanda para aquilo. Não adianta eu pensar num curso técnico em administração numa cidade de maioria rural, por exemplo, né? Tem que pensar e estruturar o técnico em alguma coisa que realmente faça sentido, tá? Não é fácil, eu acho que não é fácil, mas é uma boa, tá? O problema é, o pessoal tá, como eu disse, no caso ali do Senai e do SESI, que aqui na minha cidade eu vejo que tem muitos dos estudantes que vão lá só pelo dinheiro, não para aprender. Inclusive eles estão enrolando também com relação a isso. E isso é muito triste porque até uns 7, 8 anos atrás, eu via bastante briga para tentar entrar no SESI, no Senai, e não era por dinheiro, era para aprender mesmo, para sair de lá com uma profissão. E eu tenho muitos alunos que fizeram isso naquela época e hoje também. Muitos que saíram de um curso de mecânica e foram fazer engenharia, tá? Então não é porque eles fizeram técnico que eles pararam. Eu acho que é uma boa, pode atingir uma boa parte da população, mas a gente vai ter que analisar bem isso aí. Agora, com relação ao notório saber, que é outra coisa que não sei, né? Se conecta aqui porque o notório saber, de acordo com o novo ensino médio, só pode dentro de curso técnico, tá, pessoal? Então, aqui o pessoal fala a utilização do reconhecimento do notório saber como critério de alocação para a docência. Eu mesmo fiz vídeo aqui no canal, mostrei aqui que a diferença, né, o que é o notório saber, e assim, não existe nem sequer uma suspeita do que é o notório saber. O notório saber está escrito lá, é bem simples, tá, pessoal? Bem curtinho, somente nos cursos técnicos, dentro dos itinerários. Então não pode um engenheiro dar aula de matemática, não pode, não é notório saber, não pode. Tá? Não pode um jornalista dar aula de língua portuguesa. Não pode.
tá? Ele tem que ser licenciado em língua portuguesa, em letras, ele tem que ser licenciado em matemática. Tá lá, isso. Se existe alguma rede que está fazendo errado, se a sua rede faz errado, comenta aqui embaixo, é erro da rede, cabe sim entrar no Ministério Público, né, e questionar isso. Porque não pode, a lei é clara, né? Notório saber é somente dentro do itinerário formativo dos cursos técnicos e tendo a ver com a coisa. Então vamos lá, tem o curso de administração, pode ter um advogado dando alguma aula dentro do itinerário de administração e que tem a ver com direito, tá? Senão não pode. Tá? Não vejo porque o que né, fale. O pessoal fala notório saber, o pessoal se assusta, né? Fica gritando, vamos tirar o trabalho do professor. Não vai, simplesmente não vai. Eu, por exemplo, sou professor de história, como é que eu vou dar aula de, sei lá, logística? Não tem, cara, não tem cabimento. Tem que ter alguém capacitado em logística para dar aula de logística, tá? E aí entra o notório saber, mas é só ali, só, tá? Onde não tem esse tipo de itinerário formação técnica, não tem notório saber. Pelo menos não deveria ter, tá? Formação e valorização dos professores. De novo, não é um problema do ensino médio, é um problema da educação básica, tá? Então, velho ensino médio, novo ensino médio, política nacional do ensino médio, isso aqui é básico, tá? Tem que ter. Destaca-se a demanda pela revogação das atuais diretrizes curriculares para licenciaturas e a criação de um programa de formação continuada para professores e gestores que atuam no ensino médio. Diretrizes curriculares para licenciaturas tem lá alguma coisa, mas a maioria das faculdades tem a sua grade curricular e seguem aquele lá. Eu ouvi falar que houve, né, ali um processo de tentativa de mudança das diretrizes para as licenciaturas. Né? Até estavam falando que ia mudar lá a licenciatura de História, Geografia, Filosofia e Sociologia, por exemplo, ia virar tudo humanas. Mesma coisa com Química, Física e Biologia. Se fosse licenciatura, ia virar tudo natureza. Não rolou, não aconteceu, né? Tá ali. Então, vou trazer. Se você quer saber mais sobre essas diretrizes, comenta aqui embaixo, diretrizes curriculares para licenciaturas, que eu vou dar uma pesquisada e vou trazer pra gente. Política de permanência. Beleza, olha só. Dificuldades impedem os jovens mais pobres de continuar e concluir o ensino médio. Isso é uma realidade. Eles precisam trabalhar. Aí você bota o cara numa sala de aula com 6 períodos ou 5 horas, o cara entra às 7h30, sai ao meio-dia e meia, de tarde ele tem que trabalhar, ele desiste mesmo, tá? Então, essa ideia de colocar as 1.000 horas ali em lugares onde o pessoal tem que trabalhar, onde a classe pobre, jovens pobres, dificuldade social, realmente nós vamos ter defasagem, não adianta, tá? Vamos perder. Poupança para estudantes vulneráveis de ensino médio de todo o Brasil. Eu concordo, eu acho interessante, mas eu não sei se é a solução, tá? Então por que eu acho que não é a solução? Porque eles ainda assim vão trabalhar. Vão fazer uma bolsa lá de o quê? Um salário mínimo? Não, né? É muita coisa, não vai rolar um salário mínimo. Vai ser o quê? R$190? R$200? R$300? Vai ser o suficiente? Não vai. O cara vai trabalhar de empacotador no mercado e vai ganhar um salário mínimo, trabalhando 6 horas por dia. Então, obviamente, ele vai preferir trabalhar. O cara não tem comida em casa, gente. O cara não tem comida em casa, ele não vai estudar, ele vai vir estudar, cair nos pedaços ou vai trabalhar. E aí o cara vai lá e oferece para ele trabalhar em turno integral e estudar de noite. Você foi. Perdemos estudante de baixa renda. É assim, é a realidade. Tá? Então, o que a gente precisa fazer é tornar o tempo de escola dele mais possível. Então, o que eu acho que seria interessante é a gente pegar essas 1.000 horas e colocar uma parte delas assim no remoto. Vamos lá, vamos trabalhar com 4 horas presenciais e 1 hora remota. Pode me xingar, né? O pessoal pode me xingar, né? Mas é uma forma da gente poder levar para esse estudante mais pobre a possibilidade dele continuar na sala de aula, no período dele, as 2.400 horas presenciais e 600 horas de remoto durante esse período. Então, fazendo atividades extras ali, jogando ali. Ou então a gente pode pegar o tempo em que ele vai para trabalhar e fazer valer carga horária dentro disso, tá? Então é uma forma, tá? Porque senão a gente acaba ficando com problemas de horário, né? Então eu acho que pode ser uma boa, mas não vai resolver, tá? Não vai resolver. Pode ajudar o estudante de classe média baixa, que consiga se enquadrar ali, mas esteja lá em cima, quase saindo. Esse vai ajudar. Mas aquele que está lá embaixo mesmo, cara, não, de classe média, classe pobre, não vai resolver, tá? Eu acho que não vai resolver. Pode ser interessante, mas não vai resolver. Olha 10, tempo integral. ênfase na necessidade de apoio federal para a expansão das matrículas e o desafio de elaborar orientações curriculares capazes de associar a expansão da jornada a uma concepção de educação integral de tempo integral. Educação integral é a educação da pessoa como uma pessoa integral.
tá? E tempo integral é outra coisa. Então cuidado, o pessoal confunde muito o que é uma educação integral. Educação socioemocional, educação de conteúdo, educação para a vida, né, projeto de vida, tudo isso é uma educação integral. E de tempo integral, então seria 2 turnos. Necessidade de articulação de tempo integral, a EPT, de não produzir exclusão escolar na oferta de EJA e de ensino médio noturno. Eu acho que é assim, ó, pessoal, eu sou a favor do ensino médio noturno sumir. Tá? Eu sou clássico. O ensino médio noturno precisa acabar. O jovem precisa ter a possibilidade de frequentar o ensino médio noturno regular. E o noturno, de noite, somente EJA. Só o EJA. Tá? Porque não faz sentido nenhum o ensino médio noturno atualmente. Quem está em sala de aula de noite, comenta aqui para mim se eu estou com a razão ou não. A gente não dá aula de noite. Não consegue. A gente se esforça, se mata e só precisa tomar Rivotril. A solução é essa, porque eles não estão nem aí, eles não vão, tá? E não estou dizendo que a culpa é deles, a culpa é nossa, a culpa não é de ninguém. Não estou culpabilizando, estou dizendo que não está funcionando. O ensino médio noturno não está funcionando. Eu acho que ele deveria acabar por completo. O ensino médio deveria ser noturno, manhã, ou noturno, tarde, separado, tá? Tempo integral, tá? Noturno, manhã, 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, 1 hora de remoto de manhã, 1 hora de remoto de tarde, que o estudante vai fazer em casa no horário que ele quiser. Ele consegue meio turno para trabalhar e aí ele consegue dar a volta nisso. Até os 18 anos é isso, todo mundo tem que fazer isso. E aí, quem não conseguir, beleza, ó, tenho 18, não quero mais, depois volta pro EJA. E aí o EJA de noite, porque daí é o EJA, né? Educação de jovens adultos. Jovens adultos, não é jovens e adultos, tá? É jovens adultos, ou seja, depois dos 18 anos. Tá? E eu acho que o ensino fundamental EJA também teria que ser acima dos 18 anos. Podem me xingar à vontade, pessoal aí que quiser, que tem gurizada de 16 anos na 7ª série, 7º ano, desculpa, né? Mas eu acho que não funciona o EJA, tem que ser para jovens adultos, tá? E é o ensino noturno. Então, pode falar o que quiser aqui. Como é que vai fazer o tempo integral noturno? Tempo integral EJA? Não funciona, não vai. Simplesmente não funciona, tá? 11. Avaliação. Demanda pela criação de um repositório de boas práticas estaduais e um comitê gestor nacional, assim como a necessidade de formação para gestores estaduais. Então, bagunçou minha mente aqui, tá? Vamos lá. Avaliação, eu achei que estava falando de avaliação do estudante. Aqui já está falando sobre formação de gestores. Então, é avaliação de quem aqui? Qual que é essa avaliação? Tá? Poderia definir um pouquinho melhor essa situação. Eu sou a favor de um processo de gestão das escolas um pouco mais bem estruturado, tá? Os nossos diretores são muito esforçados, mas precisam de formação, porque a gente é professor, né? Eu fui para a direção de escola sendo professor, então a gente aprende tudo, né, na corrida. Deixei muito furo, a gente deixa muito furo, principalmente na parte burocrática, mas vai aprendendo, né? Por isso que eu até trouxe aqui no canal muita coisa relacionada a isso para ajudar os colegas. Então, né, seria isso. Agora, essa avaliação é do professor, é do aluno, é de quem? Vai ser de que forma? Então, ficou muito aberto essa 11 aqui, tá? E a 12, vamos para a 12ª, o papel do MEC. Reforço a importância do papel do órgão como interlocutor com outras entidades e atores envolvidos no NEM, no novo ensino médio. Destaca-se a demanda pela liderança do Ministério na instituição do Sistema Nacional de Educação e por seu papel na coordenação e normatização da Política Nacional do Ensino Médio. Então, sim, eu também concordo com isso. O MEC foi, durante os últimos 4 anos, políticas de lado, tá, pessoal? Vamos deixar bem de lado essa questão política. Eu não estou falando aqui contra o governo anterior, nem a favor do governo atual, mas o MEC, durante os 4 anos que passou, foi muito ausente com relação ao novo ensino médio, tá? Foi muito ausente, a gente ficou na mão das redes estaduais e as redes estaduais foram incompetentes para realizar um processo adequado com o que tinham em mãos. Podiam ter feito algo muito bom, havia a possibilidade de fazer algo muito bom, eu acho que havia também dinheiro para fazer algo muito bom, mas por motivos basicamente burocráticos e políticos fizeram algo muito ruim, que não funciona, que não dá certo, tá? Ficou mais fácil para as redes? Ficou, mas é ruim, tá? Então é isso aí. Eu acho que o MEC deve sim se meter mais, se meter e bastante. Esse formato que o MEC fez agora, esse atual, né, também não foi suficiente. Na minha opinião, não está sendo suficiente. Estamos terminando 2023, vamos começar 2024 e só agora em setembro a coisa está indo. E aí, será que vai dar tempo? Eu acho que não vai dar. Eu espero que dê, mas eu acho que não vai dar. Eu acho que ano que vem a gente vai continuar essa mesma lenga-lenga que a gente está agora, não vai ter mudança nenhuma. Mas eu espero que tenha.
Sinceramente, eu espero muito que tenha, né? Espero que o MEC bata o pé, vamos lá na porta do Congresso e fazer isso acontecer para passar logo, né, esses projetos que eles têm em mente. Eu quero saber agora a sua opinião. O que você achou dessas 12 pontos aqui levantados? Concorda comigo? Discorda? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com todo mundo, porque olha só, pessoal, tem muita mudança para acontecer. Aqui embaixo a gente tem a proposta, né, do MEC com algumas mudanças que são interessantes, e essa proposta tem a ideia de, olha só, para começar, recompor a carga horária destinada à formação geral básica, tá? Para 2.400 horas, podendo haver exceção na oferta de cursos técnicos, que daí no caso do curso técnico aumentaria para até 800 horas, né, e 1.000 horas, fixando nesse caso um mínimo de 2.200 horas de formação geral básica. Isso aqui seria excelente, tá? Então vamos lá. Quando nós temos um curso normal, tá, sem técnico, 2.400 horas de FGB, 600 horas de itinerários, tá? Que muda até o nome. Quando temos curso técnico, o curso técnico pode pegar 800 horas de itinerário e 2.200 horas de formação geral básica. Pode reduzir até 2.200, menos não pode. Mas também pode subir para 1.000 horas de itinerário. Então o que aconteceria ali? Subiria para 3.200 horas de curso médio, entendeu? Aumentaria a carga horária do médio, ok? Para ter 1.000 horas. Possibilidades. Para cursos técnicos de 1.200 horas, o MEC priorizará em elaboração com os estados ampliação de jornada por meio do programa de escola de tempo integral. Então se você tem lá existe um catálogo nacional do curso técnico com as cargas horárias mínimas. Fiz vídeo aqui no canal, inclusive vou deixar na descrição para vocês. E ali tem, esse curso tem 400 horas, esse tem 1.000 horas, esse tem 800, esse tem 1.200. Caso seja de 1.200, então essa escola teria que subir para o curso de tempo integral, tá? Então seriam no mínimo aqui 3.400 horas, né, no mínimo, podendo chegar a mais, e aí ela teria que ser de tempo integral, então teria que aumentar mais ainda a carga horária, tá? Então, o básico do básico é 2.400 de FGB e 600 de itinerários, ou de trilhas, né, que aí mudaria o nome. Definir os componentes curriculares cujos saberes precisam ser contemplados na oferta das áreas do conhecimento. Sugere-se, aqui é a sugestão do MEC para que seja colocado, espanhol, alternativamente ao inglês, no caso, arte, educação física, literatura, história, sociologia, filosofia, geografia, química, física, biologia e educação digital passem a figurar na composição da FGB junto da língua portuguesa e da matemática. A gente sabe que essas matérias estão lá, mas elas podem não estar. Então a ideia é que elas sejam obrigatórias, estejam todas lá nos 3 anos. Isso é muito bom, porque a gente sabe que filosofia aqui no Rio Grande do Sul tem no 1º ano do ensino médio. Deu. Sociologia tem no 2º do ensino médio. Acabou. Então, falta muito. Mas tem direitos humanos, tem, mas não conjumina, entendeu? Precisa, eu acho que nós não estamos preparados ainda para isso, ok? E a educação digital muito legal, muito importante. Eu tenho um curso de cultura digital que ele está elaborado para o 1º ano, que aqui no Rio Grande do Sul nós temos a matéria, né, de cultura e letramento digital. São Paulo tem no 2º também, mas eu fiz, né, pensando nessa estrutura de 1 ano. Com essa ideia de que a educação digital vai perpassar isso, vai trabalhar os 3 anos, eu estou reestruturando o meu curso. Se você comprar ele agora, você compra ele ainda com o valor de 1 ano, e depois, quando ele tiver o valor de 3 anos, eu vou ter que, né, aumentar um pouquinho o valor, porque deve ter muito mais coisa lá dentro. Então, clique aqui embaixo na descrição e adquire o curso, que tá muito legal. Tem tudo ali, plano de aula, tem estruturado qual filme que você pode utilizar, tem os formulários prontos, tem avaliação, tá? Bem legal. Vamos lá. Reduzir o número de itinerários formativos, muito importante, tá? E eles vão se chamar percursos de aprofundamento e integração de estudos. Por que essa mudança de nome? Originalmente a ideia dos itinerários era levar para a prática o que se aprendia na FGB, e isso não aconteceu. Por quê? Porque alguém inventou coisas ali que não fazem sentido nenhum, né? Juntar lá um itinerário sei lá, os cara botaram cada itinerário doido, velho, doido, misturando com umas coisas que não tem nada a ver, e assim, não bate. Aí pega lá umas coisas, sabe, prontinhas, tipo a estatística. Então estatística é matemática, tá, beleza. Então temos lá um itinerário que junta natureza e matemática, vai ter estatística. Mas pra que tu vai usar a estatística dentro do itinerário? Não sei, vai ter, bota a estatística lá, sabe? Direitos humanos é humanas. Então qualquer itinerário que tem humanas tem direitos humanos lá. Por quê? Não, porque é direitos humanos, então serve pra tudo. E aí não conversa, não dialoga esses itinerários, eles não fecham, e aí dão 1 milhão de opções e no final não dão opção nenhuma. Então aqui a ideia é fazer 2. Linguagens de matemática com ciências da natureza, linguagens de matemática com ciências humanas.
Ponto. Beleza. Mas o que vai ser trabalhado nisso? É aí que a gente vai ter que ver. Vamos ter que esperar para ver qual que é a proposta do MEC, porque eles não disseram ainda. Disseram que vão propor esses 2 itinerários, todas as escolas vão ter esses 2 itinerários e os estudantes vão poder escolher se aprofundar em natureza ou se aprofundar em humanas. A verdade é essa, tá? Todos eles vão ter lá linguagem, você vê igual ter o quê? Redação, tá? Vai ter lá a aula de redação, e aí redação relacionado a que está sendo trabalhado lá em natureza, sustentabilidade, alguma coisa do tipo. Em humanas, aí vai ter lá direitos humanos, vai ter lá, né, alguma coisa relacionada a isso, e aí a redação vai ter que trabalhar isso aí, tá? Então, eu acho que vai ser assim, vamos ver o que vai acontecer ali nas próximas. E claro, a formação técnica e profissional que a gente já conversou aqui. Definir referências nacionais em instrumento infralegal pelo Ministério, em conjunto com o Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSET. Vedação ao uso de educação à distância na formação geral básica e que se autorize o uso de até 20% na oferta para educação profissional técnica, sem prejuízo de previsão excepcional para situações específicas. Então aqui tá, no caso, falando de educação à distância, tá? No máximo 20% para os cursos técnicos e não pode na FGB, tá? Não pode, tá? Eles querem proibir na FGB. Então, daí, se fizerem isso, o que vai acontecer? Aonde vai ter, onde que vai encaixar essa educação à distância, principalmente no noturno, né, que está tendo bastante educação à distância? Todos os itinerários, tá? Então tudo que for itinerário vai ficar à distância e o que não for itinerário vai ficar presencial. Eu acho um erro, tá? Não é uma opção. Eu acho que daria sim para colocar, por exemplo, vamos botar, tem 4 períodos de língua portuguesa, por exemplo, que é o que mais tem, língua portuguesa e matemática, tem 4 períodos por semana, um de cada à distância, tem por que não, né? Não vejo por que não, 3 presencial, 1 à distância. O ruim é tu ter um de itinerário lá, bota lá de trilha de aprofundamento, né, que seja direitos humanos, e esse um seja remoto. É inexistente, não vai ter aula, simplesmente não vai ter aula. Então, eu não vejo funcionar desta forma. Por isso que eu disse, educação à distância tem que ser pensada, tá? Elaborar em conjunto com os sistemas de ensino documento orientador do reconhecimento de notório saber para atuação no ensino médio, com ênfase na formação técnica e profissional. Ah, aqui ó, arrepiou. Com ênfase na formação técnica e profissional. Quer dizer o quê? Que vai permitir que o notório saber venha para o ensino da FGB? É isso que estão falando? Se for isso, pisou fora da linha, tá? Totalmente errado. Não façam isso, tá? Dentro de sala de aula, a língua portuguesa é para professor de letras, tá? A química é para professor de química, pelo amor de Deus, tá? No máximo, professor de história dando uma aula de geografia de vez em quando para fechar lá a carga horária, até tudo bem, apesar de também não ser legal isso. Eu odiava ter que dar aula de geografia, não encaixa comigo, eu sou professor de história e sociologia, essa é a minha formação, tá? Eu tenho essas formações, agora ter que dar outras é ruim. Então, espero que não entre isso, que o notório saber seja apenas na formação técnica e profissional, como é hoje, tá? Manter o Enem 2024 circunscrito à FGB e que seu formato para os anos seguintes seja objeto de debate com a sociedade no contexto da elaboração do PNE. Beleza. Isso aqui tá certo, tá? Isso que vai acontecer. Pode fazer o que... Se o novo ensino médio não mudar e continuar ano que vem, isso aqui vai acontecer. Por quê? Porque ele já tá sendo assim, né? É mais fácil manter do jeito que tá, então vamos deixar do jeito que tá para não dar tumulto, ok? Para não incomodar, vamos pensar em outras coisas. Então a ideia é, eu acho que o Enem 2024 e 2025 vão continuar do mesmo jeito que tá agora, tá? Porque para mudar precisa pensar no Enem e eu não acho que vão conseguir mudar ele tão cedo assim. Quiçá 2026, tá? Então 2024 vai ficar na FGB. E por isso mesmo que eu acho que nós vamos ter essa mudança de currículo e que ela tem que entrar em todos, tá? Em tudo, tá? Já no terceiro ano que vem, acabou o novo ensino médio, bota essa novo currículo para funcionar. Seguimos. O MEC anunciará estratégias em conjunto com o sistema de ensino e a sociedade civil para a recomposição das aprendizagens dos estudantes afetados pela pandemia e pelos problemas de implementação do NEM. Então, beleza, tá? Eu acho que com isso aqui fica claro que eles querem que o currículo seja estruturado total, tá? Proposta que promova a permanência dos estudantes, especial que se encontrem, né, no fomento para a educação profissional. Beleza, já falou sobre isso também, tá? Então, termina aqui o documento. O documento vai ficar para download para vocês e essa é a minha opinião. Quero saber da opinião de vocês. Se inscreve aqui no canal e curte o vídeo para me ajudar bastante. Forte abraço e se cuidem.